Conversa com o Poeta desta segunda-feira entrevista uma imigrante, ela é de Pernambuco. Chegou aqui na cidade para partilha. Elisângela Oliveira tem um trabalho lindo que, quando eu conheci, eu falei, nós temos que divulgar esse trabalho para o mundo. Chama-se Projeto Peruca Solidária. Elisângela Oliveira, é uma honra, uma alegria ter você aqui no Conversa com o Poeta. Muito bem-vinda. Eu agradeço. Eu fiquei super emocionada com o convite. Quando recebi sua mensagem ontem, nem sabia o que era. Mas a expectativa, eu digo, eu não vejo a hora, eu digo, deixar só dar 8 horas para ser educada e ligo para saber. Me sinto honrada. Você veio de Pernambuco para Isso. Camaçari. Acho que sua história é muito parecida com muitos imigrantes, né, que chegaram aqui com os pais para tentar uma vida nova, né? Como é que foi? Como é que você... Eu nasci em Garanhuns, né, uma cidade linda, maravilhosa. E, aos 12 anos, até por necessidade financeira, precisamos vir para Camaçari. Alguns dos meus irmãos, 4, já estavam aqui. Família grande, 15. Eu sou a caçula. E precisamos vir para cá, trabalhar. E aqui a gente ficou, dos meus 12 até os 18 anos. Aí depois você voltou para Pernambuco? Retornei para Pernambuco e, há 16 anos, estou de volta. E pretendo não ir embora mais. Amo Camaçari. Quando eu comecei a conversar contigo nos bastidores, antes de começar a entrevista, você falando dessa tua retirança, né? Dessa chegada aqui. Eu também sou um retirante, eu sou de Pernambuco também, né? Conterrâneo, sou de Arco Verde, que bom. conterrâneo. E vim aqui e fui muito bem acolhido. Hoje é a minha cidade de coração, né? A minha segunda cidade. Aliás, eu tenho 3 cidades. Camaçari, que é uma cidade que me acolheu assim, com muita gentileza. São Paulo, né? Morei 15 anos em São Paulo, onde eu criei o Teatro da Solidão Solidária, então tenho muita gratidão por São Paulo. E Sobradinho também, que é uma cidade de retirantes, né? Por causa da barragem. Então, morei lá, meus pais foram para lá para batalhar a vida também. Então, são 3 cidades que eu tenho muita alegria de falar sempre. Agora, você tem um trabalho lindo. Obrigada. Antes de falarmos desse projeto, Peruca Solidária, me fala um pouco sobre a sua história. Você me falou de uma história de dores, né, de muitos desafios. Aí você falou um pouco da sua mãe, que eu fiquei muito emocionado, porque me toca muito quando se fala das mulheres. Eu estou sempre falando aqui do meu programa, porque o planeta tem sido muito injusto com as mulheres. Então, eu acho que nós temos que, como homens, estar muito nessa luta, né? Eu sempre digo aqui para meus amigos artistas, não basta só dar flores, fazer poesia, fazer música, tem que lavar prato também, tem que lavar banheiro, tem que chegar junto nas responsabilidades. Tem que estar ao lado, quando a esposa chegar cansada, está tudo pronto, como elas fazem sempre com a gente. Mas fala um pouco sobre tua mãe. Minha mãe, ela foi uma pessoa fantástica. É nela que eu me inspiro para tudo o que eu faço. Sempre me emociono quando eu falo da minha mãe, porque assim, ela me ensinou desde pequena a dividir. Minha infância foi uma infância muito dura, financeiramente só. Mas, do restante, eu tive a melhor mãe do mundo. E minha mãe, mesmo sem ter, muitas vezes, o que dar aos filhos em casa, se um dia ela tinha a oportunidade de fazer um bolo, uma pamonha, um pé de moleque, não sei se as pessoas conhecem, mas em Pernambuco se come muito, minha mãe nunca deixou de dar um pedacinho às vizinhas. As pessoas, às vezes, até reclamavam, diziam, você não tem nem para você. Aí ela disse, mas não custa nada a gente dividir, mesmo um pouco, com outra pessoa. Então, assim, minha mãe, ela foi minha fonte de inspiração, uma mulher doce, uma mulher que sempre ensinou a dividir. Não era quando tinha muito, porque muitas pessoas acham de si, pronto, está me sobrando R$100, eu vou ajudar
um projeto, vou ajudar alguém. Não, minha mãe não ajudava quando sobrava dinheiro. Era mesmo na falta, mesmo com o pouco que tinha. Ela sabia, e isso foi, e ela sempre dizia que isso era o ensinamento, era para que a gente, o que ela fazia não era só para agradar as vizinhas, era para ensinar os filhos, que você mesmo com pouco, você divide o seu pouco com o seu próximo. Como é que é o nome da sua mãe? Helena. Dona Helena. A Dona Helena não está mais presente fisicamente, já está na luz, de onde está vibrando, né, pela sua filha, pelos seus, por todos nós, para que a gente continue com essa caminhada de partilha, de solidariedade. E que legal que você tocou no nome e no jeito de ser da sua mãe. Então, a gente vai dedicar esse programa de hoje à Dona Helena. Dona Helena, eu sei que a senhora está nos ouvindo, está nos vendo. Então, se ela ficaria muito feliz. Tenha muito orgulho dessa filha que ficou aqui continuando sua jornada de partilha, que tem um trabalho genial no Brasil, que é o Peruca Solidária. E a gente vai falar agora desse projeto. Como é que você teve a ideia de criar esse projeto Peruca Solidária? O Peruca Solidária, esse nome e essa, vamos dizer, essa veia que aconteceu de doação de peruca, ela vem de 7 anos atrás. Há 7 anos, há 10, porque eu cuidei do meu cabelo durante 3 anos, deixei ele crescer até chegar na cintura, e no mês de setembro de 2016 eu comecei a resolver cortar. Já está grande, já está perdendo a beleza, até porque dá trabalho cuidar de cabelo grande. Eu disse, pronto, eu vou cortar. Na época, tinha meu cabeleireiro, marquei com ele tudo, de cortar para doar. Aí eu comentei próximo de algumas amigas. Aí as meninas, ai, que cabelo enorme. Eu digo, vou cortar no pescoço. As meninas, por quê? Alguma decepção? Está chateada? Eu digo, não, eu cuidei 3 anos. Foi com o intuito de doação. Eu ia levar para o Martagon Gesteira. E eu queria cortar no dia 10, e dia 11 era meu aniversário. Eu disse, meu presente de aniversário vai ser levar meu cabelo para o Martagão. Eu digo, meu dia de aniversário vou passar dentro do hospital. O Martagão, para quem está nos assistindo, que é de outras cidades do Brasil e de outros lugares do mundo, é o hospital Infantil do Câncer, que cuida de crianças em tratamento com câncer. E, então, quando eu comecei a comentar, outras pessoas mostraram que tinha esse desejo, mas que nunca tinham feito como eu, cuidar do cabelo, deixar crescer para doar. Então, começou a rede de amigos em torno do cabelo ficar maior. Aí disseram, eu também vou cortar o meu, você leva junto? Eu digo, levo. Aí foi aumentando. Aí, como eu dou aula de corte e costura. E eu tinha alunas cabeleireira, que estava querendo aprender costura. Então, começaram a dizer, Elisângela, por que a gente não faz um evento em praça pública, monta um grande salão solidário, com tudo que um salão pode ter. E a gente chama a população para cortar também, porque, do mesmo jeito que a gente teve interesse e a gente nunca teve a iniciativa, você vai conseguir levar muito mais cabelo. Que bacana. E isso a gente fez em 2016. Fui na prefeitura, pedi os toldos, consegui com uma amiga cadeiras, mesas, consegui lavatórios, cadeiras de profissionais mesmo de salão. Chamei meu cabeleireiro e chamei outras pessoas para trabalhar. Nós passamos a manhã toda do dia 10 cortando cabelos, e pessoas que estavam passando na rua disseram, meu cabelo serve? Eu digo, serve. O pessoal que nem sabia do evento. Ali na frente, na Praça Montenegro, na frente da Igreja Católica. Foi onde começou a primeira, vamos dizer assim, o primeiro evento mesmo com todo mundo. Aí cortamos e conseguimos levar, se não me engano, 78 cabelos. Aí meu presente foi maior. Aí levei, aí o pessoal colocaram até na página do Facebook, agradecendo. Eu digo, é bom que coloque. Eu digo, não que a Elisângela queira aparecer, mas eu preciso também, é uma confirmação que a Elisângela pegou os cabelos e a Elisângela fez a entrega, porque cabelo é dinheiro, e muito. Então, esse foi o primeiro evento. Aí, depois disso, eu só queria fazer um. Eu não tinha idealização de estar fazendo, porque dá trabalho, até você faz e sabe o trabalho que dá. Eu digo, não, é só uma vez.
Aí o pessoal, durante a semana, pegaram meus contatos. Aí, Elisângela, eu tenho cabelo. Eu disse, poxa, já entreguei. Mas você não pode entregar o meu, não? Começaram a levar lá em casa. Aí eu disse, poxa, posso continuar fazendo esse trabalho, assim, sem muito alarde. Vou pegando os cabelos e levando para o Martagão. E, por ironia, ou por providência divina, eu digo sempre providência divina, quando foi em 2020, eu tive uma surpresa. Eu tinha feito uma mamografia em 2019 e nunca fui muito ligada nem de buscar o exame. Aí o pessoal ligaram do SUS, ligaram para mim e disse, dona Elisângela, a gente tem um exame para te entregar. Aí eu achei que era coisa de político. Eu digo, vão vir, época de política, vim trazer de Salvador aqui um resultado do exame. Não acreditei, mas deixei eles virem. E foi verdade. O pessoal vieram trazer o resultado na minha casa, né, da mamografia, disse, olha, deu BIRADS 4, e isso é muito perigoso, você tem que investigar. Ela disse, tomamos a iniciativa de já ligar para o Aristides Maltês, já marcamos uma triagem e já marcamos um carro na prefeitura para te levar. No outro dia, eu fui para o Aristides, no mesmo dia que eu entrei de manhã, fiz a triagem. Deus abençoou que marcaram a mastologista para a tarde. E à tarde, minha cirurgia já estava marcada. A doutora disse, bora cirurgiar, porque ela viu que eram microcalcificações e já estava no grau 4. Ela disse, é melhor que a gente tire. Aí foi mandado para biópsia e tudo mais, fazer a análise. Aí, no dia que eu recebi, fui para Salvador e fui buscar a biópsia. Aí a biópsia tinha dado positiva para o câncer. Aí foi nesse dia que eu, dando a notícia a uma aluna, eu voltei para a escola, nunca escondi, nem quando eu recebi só o resultado da mamografia, que era possível o câncer. No dia que eu recebi só essa possibilidade, eu contei a todo mundo da escola. A menina Elisângela, não se fala desse assunto assim, não. Eu digo, por que não? Eu digo, gente, eu acredito que é falando que a gente... Que se cura. Que se cura, que a gente tem muito mais alegria. Tem uma rede de apoio. Se a minha já era grande, se o pessoal já achava que eu tinha muitos amigos, a rede triplicou, quadriplicou. Minhas amigas de outros estados foram se cuidar. E o que eu queria falar do câncer é porque o pessoal esconde muito. Eu digo, precisamos, as mulheres precisam ir fazer mais exames, porque é no exame que a gente recebe o diagnóstico antecipado, né, no início, e pode fazer o tratamento e nem sofrer. Aí, quando eu dei a notícia às alunas, né, a turma da noite, assim que eu cheguei de Salvador, chorei o caminho todo. Não vou dizer, eu pensei que eu fosse passar por isso, que eu me acho muito guerreira, muito alta astral, mas quando eu recebi o resultado, eu vim de Salvador, saí do hospital chorando, mas tanto. Eu vim de ônibus, a gente não tinha carro, e eu estava chorando, tão desconsolada no ônibus, que ninguém conversava. Todo mundo só olhava para mim, e sem entender, né, aquele choro. Eu abraçada ao meu esposo, e as pessoas sem entender, mas também ninguém... Achava invasivo. Invasivo, perguntar o porquê. Eu acho que alguém pensou que eu tinha perdido alguém muito próximo. Aí, quando eu cheguei na aula, eu disse às meninas, vai ter aula? Eu digo, vai. Eu preciso colocar minha cabeça em alguma coisa para eu esquecer um pouco esse assunto. Aí, quando eu cheguei, elas sabiam que eu tinha ido buscar o resultado da biópsia. Eu sempre participo muito, as minhas alunas, a minha vida, que eu acho que é bom. Quando eu cheguei, que eu dei o resultado, que eu disse, meninas, infelizmente, o resultado da biópsia foi câncer. Aí uma aluna começou a chorar, ela tem um cabelo também, tinha um cabelo grande, igual o meu. Eu já estava cuidando pela terceira vez, para doar de novo. Aí ela chorando, ela disse, Pró, eu não quero ver a senhora carequinha. Desculpa, Ivan. Eu não quero ver a senhora carequinha, corte meu cabelo é todo seu. E a senhora, junto o meu e o seu, que era muito grande, cheio, disse, e a senhora faz sua peruca, a senhora é costureira? A senhora, ela ainda brincou, disse, a senhora é a melhor do mundo. Quem costura tecido vai costurar cabelo, e a senhora já se prepara, porque se precisar fazer químio e precisar usar uma peruca, a senhora tem a peruca para usar, já pronta. Aí eu respirei, eu digo, tá, um projeto para eu botar todo o meu empenho e passar por isso
de uma forma maravilhosa. Aí eu disse, hoje nasce o Peruca Solidária. No dia que eu recebi a biópsia, eu digo, hoje nasce a Peruca Solidária. Vamos se juntar. A gente não já tem cabelo, todo mundo já confia de dar cabelo a gente agora vai aprender a fazer peruca e vamos dar o presente completo. Não só o cabelo, que o hospital tem dificuldade de conseguir quem costure. Eu digo, todo o cabelo que entrar vai juntar e nós vamos fazer peruca e vamos doar para todo mundo que precisar. Foi assim que nasceu Peruca Solidária. Foi no dia da biópsia. E já tem quanto tempo esse projeto? O projeto do Peruca Solidária, com esse intuito, há 2 anos, que é o tempo do meu diagnóstico. Faz 2 anos que eu descobri, fiz cirurgia, fiz radioterapia, faço tratamento, tenho que fazer por 5 anos, porque ainda ficaram células cancerígenas, e está sendo investigado se não é hereditário que chama, se é genético. Sim. Porque eu preciso descobrir, até porque eu tenho uma filha, e se o resultado der positivo, tem algumas coisas que, quando ela completar 18 anos, a gente pode tomar algumas atitudes para que ela não passe. Eu acho que Pelo mesmo problema. essa sua força de uma mulher gigante, de um ser que veio para esse planeta para ser luz, porque você é um dos faróis dessa cidade, o seu exemplo, a sua força, o seu projeto, mostra que esse mundo tem jeito, né? Porque são muitas pessoas boas. Eu tenho viajado o mundo inteiro, né, com o Teatro da Solidão Solidária, e me fortalece muito, né? E por isso faço questão de sempre, quando eu sei de um projeto como esse, trazer para o programa, ou através de onde passo, falar sobre, porque às vezes isso fortalece. A gente fica desesperado, né? Porque a gente pensa que está sozinho. E eu já pensei várias vezes. Mas não está. Né? Já pensei em desistir. Não pense, porque primeiro você não está, porque além de os visíveis, né? Os amigos visíveis, né? Nós temos aí, nós temos aí de tudo. Um mundo invisível, né, que está aqui e que está nos encaminhando, né? São anjos de luz que estão muito próximos, falando para os nossos ouvidos. Eu tenho um grande amigo que, às vezes, como você, dá vontade de desistir. Não é fácil a nossa luta, né? Essa luta de partilha é uma luta de muitos contratempos, né? Porque é muita gente dizendo não. Muita gente dizendo Me deram muitos não. Você é besta, você não devia fazer isso. Ou que a gente até está no caminho errado, né? E continuar é ter valentia. Então, sei muito bem o que você passa. Mas essa tua fala vai servir para encorajar muitas mulheres, né, que estão agora... que teve, né? De alguma maneira, que passou, que passa, o que você passou, está passando um pouco ainda, e que vão falar, olha, eu que pensei em desistir, né? Ainda levantar uma bandeira. Levantar uma bandeira, né? Parabéns pelo teu projeto, é um projeto lindo. E como é que faz as pessoas que querem ajudar, se engajar nesse programa, esse projeto, como é que faz? Veja só, antes a gente tinha dificuldade, né? Graças a Deus posso dizer que hoje a dificuldade já não é tão grande. Eu passei mais de 1 ano, 2 anos, batendo de porta em porta, pedindo para que as pessoas ajudassem a costurar, porque eu não sabia. Quando eu abri a boca para dizer eu vou costurar, foi ousadia. Eu nunca costurei um cabelo, nunca nem vi. Então, assim, tive dificuldade de conseguir quem me ensinasse, mas, graças a Deus, apareceu um anjo, e ele deu aula, a gente terminou esse final de semana, e hoje em dia eu já confecciono mesmo. Eu sou feliz porque minha peruca está bonita, está bem feita, e eu sempre disse isso às pessoas, eu digo, eu quero entregar o melhor, não quero de qualquer jeito. Então, assim, olha, preciso de ajuda na parte de costura, né? Se alguém disser, Elisângela, eu só vou tecer, que é esse o nome que usa, só tecer os cabelos, você monta a peruca. Maravilhoso. Porque quanto mais profissionais a gente tem nos ajudando, a quantidade de perucas não vai só aumentar, duplicar, né? Triplicar.
porque cabelo tem. Tem muita gente que quer doar cabelo. Sua filha doou 2 vezes. Quando ela me reconheceu, eu me senti tão honrada, tão orgulhosa. Eu digo, filha de quem é? Minha filha é um farol na minha vida, assim, né? Tem me ensinado. No dia que ela ligou para mim, pai, eu vou cortar o cabelo. O cabelo dele é lindo, assim. Muito falei, lindo. Filha, por quê? Porque eu vou doar. E falou do projeto. Eu comecei a chorar do outro lado. E às vezes eu choro sozinho, porque, né? Assim, minha filha Mas é lindo de ver os filhos crescerem, trilhar esse caminho. Então, assim, precisamos... Ainda é um projeto pequeno, então, assim, precisa de muita força. Por muitas vezes eu pensei em desistir. Eu não tinha máquina, ainda não tenho. A apropriada mesmo, não tenho. Quanto custa uma máquina dessa? Você tem ideia? R$ 2.700. Pediram para eu fazer cotação de preço. Disse, Elisângela, até para quando você chega para o empresário e diz, me ajude, você tem que saber quanto custa para dizer a ele, ó, vai em tal loja, tem. Então, assim, a gente precisa de máquinas. Agora mesmo, a parte da peruca mesmo de dentro, a tela, a touca, acabou. Aí eu disse, Andréa, como eu estou sem dinheiro agora para fazer compra, bora só costurar cabelo, que cabelo a gente tem. Depois a gente vai para a parte de gasto. São cabeças que a gente precisa para colocar a peruca, ela não pode ser guardada em sacola plástica, porque vai danificando o cabelo. Então, são muitos gastos. A gente precisa pagar a um peruqueiro mesmo profissional, porque eu tenho minha vida secular. Eu preciso trabalhar para como é que eu digo? Para ganhar dinheiro. Eu preciso, né? Eu e meu esposo, para suprir a família. Então, eu não posso me dedicar todos os dias, muito tempo. Gostaria muito de ter condições de ficar só fazendo isso. Então, eu preciso, pelo menos, de o pagamento, né? O salário de um peruqueiro para que ele fique fixo no Peruca Solidária. Cabelo, o pessoal já doa bastante, e tenho certeza que depois dessa entrevista vai chover. Se Deus quiser. Vai chover, porque tem pessoas que estão me procurando de outros estados. Aí a gente também precisa, até do financeiro, para poder pagar correio. Às vezes a pessoa diz, é tudo tão baratinho. Se você juntar todos os baratinhos... eu sei. Ele sai caro. Agora mesmo a gente fez um curso, só o meu curso foi R$ 1.800. E foi barato, porque ele é caríssimo, ele é R$ 4.000. E o professor não só fez esse valor. Quando estava terminando o curso, ele disse, Elisângela, eu tenho uma notícia boa para o Peruca Solidária. Ele disse, eu vou ser voluntário de vocês. Ele disse, eu vou costurar cabelo. Maravilha. Você manda cabelo para cá. A mesma pessoa que trouxer o cabelo, leva já ele tecido, o outro tecido da outra semana. Ele disse, aos poucos, eu vou fazer isso com você. Isso é maravilhoso. Eu queria deixar o Teatro da Solidão Solidária. Eu vou conversar com o nosso presidente, com o Jurandir Luiz, que é o presidente da RIACS, que é a Rede Internacional de Arte e Cultura Solidão Solidária, para nós já começarmos a fazer uma campanha, inicialmente para comprar essa máquina. Né? Comprar essa máquina. Então, você que está nos assistindo, você que pode contribuir, eu queria que você passasse os contatos de como alguém está nos assistindo e quer contribuir com o projeto. Como é que acha vocês? Pronto. Tem o Instagram, que o pessoal usa muito, né, que é o Peruca Solidária, é uma ferramenta social muito boa. Tem o Peruca Solidária. Tenho o prazer de dizer que ganhamos mais um presente, uma pessoa do marketing, talvez você até conheça, Hélio. Ele praticamente nos presenteou com o site. Olha que bacana. O site está nascendo. É uma emoção muito bom, Hélio. Muito Parabéns. Grande. Ele está empenhado. Ele disse, Elisângela, está parecendo que o peruca é meu. Eu digo, porque é assim que eu quero que cada voluntário sinta mesmo vontade de ser voluntário, de doar, de abraçar o projeto, de ser o Peruca Solidária. Ele disse, eu estou empolgado, que nem estou dormindo, montando, ainda está... Viu que nós não estamos sozinhos? Não, essas semanas está sendo maravilhoso. Todos os dias, Deus prepara algo novo e bom. Aí o site já está no ar, que é o www.perucasolidaria.ong.br. Já estamos estruturando, colocando as fotos, que nem foto eu tinha. Aí ele, não, tem que estruturar, ficar bonito. E o contato de celular,
para falar diretamente comigo, que é o DDD 71 99938 6792. Tá, nós vamos colocar aqui na legenda da entrevista, mas eu queria que você repetisse mais uma vez, se alguém quer colaborar, e vai ter muitas pessoas no Brasil inteiro que vão colaborar com esse projeto lindo. Repete novamente, por favor, o telefone. DDD 71 99938 6792. Fala diretamente com a Elisângela. Eu gosto de falar com cada pessoa. Perfeito. Nada terceirizado. Para gerir, primeiro para criar, né? Depois para gerir e passar uma fase que você passou ao receber o diagnóstico, é preciso ter muita fé. Né? E nos bastidores, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de fé, enfim. E você me falou uma coisa que é trágica, mas que eu ri um pouco, porque eu lembrei de uma história da Madre Teresa de Calcutá sobre sua mãe. Você falou com Deus, muito zangada. Como é que foi essa história? Que eu vou contar a história para você não ficar se culpando. Depois eu pedi perdão. Como é que foi? Minha mãe, como eu contei a vocês no início, minha mãe, ela era aquele modelo de mulher, não só de mãe, cuidou de 15, todos saíram de casa para ir para a escola, sabendo ler, escrever e contar. Minha família, eu sou formada em matemática. Que a distância ama. De você. Distância. Eu nunca teria um 10 em matemática. A melhor matéria. A melhor é português, é linguística. Português é a sua área. Física e química. Física e química, que amor de matérias. Que a distância de você. Pois, herdei também isso dela. Meus professores de matemática, química e física, né? Dizia, Ivan, você não vai orar para a gente... Mas eram uns amores, assim. Eu tenho grandes amigos que são químicos e são físicos. Mas não é a sua área. A minha é mais humana. Humanas, mais poeta. Mas tenho o maior respeito. Mas eu também não sou boa. Não em português. Minha irmã me fez ser boa. Minha irmã, quando eu dizia, eu não já sou aluna nota 10 em matemática, química, física, biologia. Aí eu disse, ainda tenho que ser boa em português. Ela disse, você tem que ser boa em tudo. Não precisa ser só em uma área. Mas é uma tarefa muito árdua, né? Essa questão de ser bom em tudo também não precisa, mas né? Minha família puxava isso da gente e a gente sempre tomou como natural. Tá. Estudar, tem que ser ruim, tem que tirar nota baixa em português. Ela me deu aula de verbo, de trás para frente, de frente para trás, que no dia que eu fiz a prova, que eu tirei 10... Foi uma emoção tão grande que eu digo, eu não sou boa em matemática, minha mãe. Aí minha irmã, porque assim, o sentido que ela queria dizer você é bom em tudo que você quiser ser. Tá. Era esse o ensinamento dela. Disse, não precisa tirar nota baixa em português, não. Você vai ser boa também. Então, assim, sou professora de matemática, herdei isso da minha mãe. Eu acredito em vidas após a morte, talvez. Na outra vida, eu vou ser boa. Eu vou ser bom em matemática. Tá bom. Mas quem sabe eu melhor em português. Mas me fala sobre sua mãe. Como é que foi essa... Então, minha mãe, ela instruiu todos os 15 filhos. Ler, escrever e contar. Não é fácil, gente. Ser professora, esse início de cada criança. Minha mãe fez tudo isso e com maestria. Por quê? Minha mãe não só ensinou isso, ela deu lição de ser paciente, de ser uma mulher de fé. Te digo, eu tenho orgulho. Tem gente que, às vezes, esconde seu passado de onde passou uma necessidade financeira. Na minha época, viu? Não vou dizer nem dos meus irmãos, na minha época, a gente dormia pensando, pedindo a Deus para que o filho da maestrina, da nossa igreja, não comesse todos os pães torrados, passados na manteiga, porque no outro dia de manhã eles não queriam repetir que eles tinham dinheiro, mas era o meu café da manhã. Era o que sobrava da janta. E ela dava, constrangida ainda, poxa, é o que meus filhos não querem, que eu sabia que os meninos, eu conhecia os meninos, não queriam. Do outro dia, não, só queria a torrada novinha do dia. E eu dormia sonhando com as torradas que ia sobrar da mesa de jantar de uma família, era o meu café. Minha mãe muitas vezes dava o café a gente e não cozinhava para meio-dia porque ela não tinha o que colocar na panela
E ela era uma mulher que reclamava. Gente, quem conhece minha mãe, até nos comentários do YouTube, eu vou mandar para minhas amigas, as amigas que eram da minha mãe, para poder contar. As amigas, as vizinhas, tinha uma vizinha que ela sempre dizia, não sei como é que Dona Helena consegue. Minha mãe passava a manhã toda louvando a Deus e dizendo, dê graça por tudo. Eu disse, mãe, mas a gente não sabe se vai ter o que almoçar. Ela vai. Tenha fé, porque o Deus que deu o café da manhã, Ele vai dar o do almoço. Ele disse, a gente tem que trabalhar. Agora, também não fiquem em casa sentado esperando, não, gente. Porque não é assim que lição, funciona. Né? Mas Deus sabia a situação da minha mãe com crianças pequenas em casa e sem condições financeiras para dar o básico. E minha mãe nunca reclamou. Então, esse era o tipo, né? E é o tipo de mãe que eu conheci e vivi até os 24 anos. Aí, imagine, aí eu perdi minha mãe. Aí, toda a minha confiança, que eu tinha, toda a minha segurança, caiu por terra. Me senti sozinha, sem apoio. E como minha mãe foi uma pessoa tão boa, no dia do enterro da minha mãe, eu cometi um dos maiores pecados que a gente é falho. Com minha mãe no caixão, dentro do cemitério, eu falei para que todo mundo escutasse. Eu digo, dizem que Deus não erra, mas nessa Deus errou feio. Levou uma pessoa maravilhosa e deixou tantas pessoas que não prestam, que fazem o mal. Mas Deus é tão bom que eu acho que nessa hora Ele tapou os ouvidos para não escutar o quão ruim eu estava sendo ingrata. Mesmo assim, Deus me mostrou 3 meses depois, que Deus não demora muito para dar a resposta, não. Às vezes a gente fica ansioso. Com 3 meses, Deus me mostrou o porquê. Claro e feito água cristalina. Uma pessoa que não era tão boa para mim que deveria ser, com 3 meses, essa pessoa me abraçou igual minha mãe. A gente não se falava. E ele disse, eu vou cuidar de você, porque sua mãe não está aqui e você precisa de um suporte. E se Deus não tivesse levado minha mãe, eu não teria resgatado com essa pessoa o que eu tive até o dia dele falecer. Isso foi meu pai, gente. Eu não falava com meu pai e precisou que Deus levasse minha mãe. E 3 meses depois, meu pai foi um pai maravilhoso para mim. Muito, 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 muito mais do que ele poderia ter sido antes. Ele, até o dia da morte dele, eu estive presente com ele. Eu fui tudo para ele. Eu dava assistência ao meu pai, coisa que eu nem queria saber. Mas Deus sabia que, se não levasse minha mãe, eu não me reconciliaria com meu pai, e meu pai não teria sido o pai que ele começou a ser. Ele mesmo disse, você nasceu hoje para mim, com 24 anos. Eu agora vou ser o pai que você nunca teve. E cuidou mesmo. Cuidou. E tudo que eu tenho, até o financeiro, me ajudou a comprar um terreno numa localização boa, para que eu tivesse meu espaço, para que eu tivesse minha independência. E ele reconheceu, disse, a filha que eu achei que ia me dar trabalho foi a filha que mais me deu orgulho. E isso, o meu coração enche de alegria. Então, eu vou lhe contar uma história, primeiro para você não se culpar tanto. Eu só não ia contar que era com meu pai. Para você não se culpar tanto, né? Primeiro, quando você fala assim, não, quando eu falei isso, que Deus errou, Deus tapou os ouvidos. Pedi perdão, viu, gente, a ele, muito. E não ouviu. Primeiro ele ouviu. Ouviu e riu muito. E riu muito. Ela não sabe de nada do que eu ainda vou preparar para ela. Porque Deus, assim, as igrejas, infelizmente, colocam Deus, isso é uma opinião pessoal, colocam Deus... Mas eu concordo, sei onde é que você vai chegar. Como ser punitivo, cruel, sabe? Você não pode errar porque você vai para o inferno. Você falar assim com ele, ele agora vai te castigar. Você falou isso comigo, eu, Deus poderoso, como é que você ia falar isso comigo? Eu vou te castigar. Não. Eu não acredito nesse Deus. Não. Eu acredito no Deus da bondade, sabe? Eu acredito no Deus que perdoa, que nos ensina a perdoar. Então, não se culpe disso, que Deus não te levou a sério. Não levou mesmo, ele me deu um pai que eu dizia que não tinha. Eu ganhei um pai. Tem uma história que é da Madre Teresa do Calcutá, que eu acho linda.
Porque ela era danada. A Maria Tereza, todo mundo Tem vê uma aquela parte história. que ela. Mas ela era firme, né? Era Aham. firme. E aí. A gente consegue ser doce, mas É, também tem que ser impor. firme, né? Tem que impor. Então, a Maria Tereza de Calcutá estava passando uma fase muito difícil com a instituição, que ela cuidava de leprosos, né, pessoas pobres, pessoas doentes, enfim. Mas ela não tinha mais o que dar às pessoas, de como cuidar. Né? Estava devendo à instituição, acho que aluguel, um monte de coisa lá. Né? E ela não sabe. Você conhece essa história, né? Nós conhecemos essa história. Tem até uma amiga, né, que ela deve assistir essa entrevista nossa, e ela fala assim, ela me ligava e dizia: Ivan, eu conheci uma pessoa que está precisando muito. Né? Eu pensei logo em você. Será que você pode ajudar? Eu falei: não, eu não posso, você pode. Então a Maria Tereza de Calcutá, passando essas dificuldades, né, falou: e agora como é que eu vou fazer? E aí começou a rezar para Deus enviar um anjo, né, qualquer coisa, né, que ajudasse ela naquele momento tão difícil. Né? Passou um dia, nada. Passou outro dia, nada. A gente é ansioso. Terceiro dia, uma semana, ninguém apareceu. Ela começou a dizer: ah, Deus, eu vou largar isso aqui, porque o Senhor não está me ajudando. O Senhor vê, são leprosos, né? São pessoas doentes, com fome, que eu acolho, e você não está nem aí para mim. Olha, o Senhor... Tome! Não quero mais, se vire, né? Se vire, enfim. E aí foi dormir. No outro dia da manhã acordou alguém tocando a campainha, né? Ela já irritada, né? Não queria mais nem falar com ninguém, nem com Deus. Aí acordou, falou: meu Deus, já precisa alguém para eu ajudar. Mais um. Vou mandar para outro lugar, aqui não mais. Né? E quando acordou, era um senhor com a pasta na mão. Falou: a senhora que é a Madre Teresa de Calcutá? Sim, sou. Por quê? Já pensando que é alguém para cobrar, né? A gente já fica na defensiva. Ah, disse: meu não, Deus. eu sou um empresário, Mais né? um. E aconteceu uma graça para mim. Estava passando muitas necessidades. E contou a história dele, né? E eu queria retribuir isso ao universo e pensei na senhora. Então, trouxe aqui um cheque para a senhora. Não me leve a mal. Essa história eu não conhecia, não. Não me leve a mal, mas eu queria fazer essa doação. Ela agradeceu, pegou a envelope. Envelope, né? que a gente não abre na hora. Não abre na hora, agradeceu, ficar... abraçou ele foi embora. Né? Ela, por exemplo, estava devendo 10 mil reais. Né? E aí, quando ela abriu 100 mil reais. Ela começou a pular, começou a alegrar, olhou para o céu e falou: Deus, o Senhor me ouviu, muito obrigado. Mas se não me ouvir da próxima vez, eu vou xingar de novo. Mas se não me ouvir da próxima vez que eu estiver precisando, eu vou xingar de novo. Vou brigar de novo. Corta a relação. Então não fique com culpa, porque eu fiquei, nesse meu momento, Deus do céu, não. eu disse, estava todo mundo da igreja em peso, porque o pessoal dizia, e a morte da minha mãe, até o falecimento da minha mãe, foi coisa linda. Porque ela saiu do hospital, ela faleceu aqui, estava no São Rafael. O médico disse: pronto, já vai receber alta. Ela foi para UTI e tudo, ficou muito mal. Eu passei 33 dias com ela dentro do hospital. Aí o médico disse: pronto, a senhora está bem, ainda não estava andando, mas disse: a senhora vai fazer fisioterapia, vai voltar a andar, todo aquele incentivo que tudo estaria bem. Minha mãe, na hora de se despedir do médico, quando ele terminou, ela pegou na mão dele, fez assim e disse: doutor, tudo que estava ao seu alcance, o senhor fez. Muito obrigado, gratidão. Mas, que linda. Mas Deus vai me levar. Eu comecei a chorar. Aí o médico: não fique depressiva, dona Helena. A senhora é uma mulher guerreira, já me contaram quem é a senhora, e a senhora vai sair dessa. A senhora ainda vai contar a vitória. Ela disse: não, eu não vou mais andar. E eu disse a Deus, eu digo: me leva, porque para ficar em cadeira de roda, para dar trabalho aos meus filhos, eu não quero. Então, se é para ficar numa cadeira de roda e eu não ser independente, eu quero que ele me leve para a glória. Isso, a gente saiu do hospital. Quando foi... Aí ela começou a conversar com os filhos e tudo mais, e dizer: eu quero conversar com vocês, eu quero ter uma reunião. E ninguém queria ter essa reunião com minha mãe, porque parecia que ela... Parecia não. Despedida, não, mãe, pare com isso. Ninguém quis ir conversar com ela, inclusive eu. Eu digo: não, perder minha mãe, não. Aí minha mãe pegou e pediu ao meu irmão, ele tinha uma câmera
igual essa de cinegrafista, né? E disse, coloca a câmera aqui na minha frente. Ela na cama, não podia se levantar, e ela deixou um vídeo. Ela disse, já que vocês não querem conversar comigo, eu vou conversar com vocês através da televisão. Que ela disse, eu vou falar com vocês através da televisão, e eu espero que vocês me escutem minhas últimas palavras. E ela deixou recado para todo mundo. Quando meu irmão terminou, meu irmão fez para agradar ela, mas não achou que ela fosse falecer. E ela pediu aos meus irmãos, para chamar os irmãos da Igreja da Assembleia, que a gente fazia parte aqui na época. A gente já estava de volta em Pernambuco, mas na época que eu morei aqui, era da Assembleia. Disse, mande chamar os irmãos, diga que eu quero um culto de ação de graça. E no dia que os irmãos foram, o pessoal gostava muito da minha mãe, aí ela... cantaram um hino, fizeram o culto todo. Quando cantaram um hino, que terminou, ela disse, irmãos, eu poderia fazer um pedido a vocês? Aí disse, sim, disse, canta esse hino novamente, mais uma vez, porque essa é a última vez que eu vou escutar o louvor de vocês. E dessa semana não passa, e Deus me leva. Aí isso foi comoção geral. Os irmãos cantaram, repetiram o hino. Com 2 dias, minha mãe falece. Dona Helena estava pronta, né? Dona Prontíssima. Helena, assim, muito... Prontíssima. Ela tinha uma intimidade com Deus. Vários relatos na família dela tirar filho do hospital e o médico dizer, assine aqui. A senhora vai se responsabilizar, porque seu filho precisa de atendimento. Aí o médico, tipo assim, disse, ele vai morrer, mas precisa continuar no hospital, para morrer dentro do hospital. Ela disse, não, se o senhor acha que ele vai morrer, então deixa ele morrer comigo em casa. Disse, assina aquela. Ela disse, assina. Ela disse, o senhor fez... Ela sempre dizia, o senhor fez o que estava a seu alcance. O senhor é médico. Mas eu vou procurar meu médico particular, que é o meu médico dos médicos. Disse, não se preocupe, eu entro no consultório, o consultório dela sempre foi o banheiro. Se ajoelhar na bacia sanitária, ela disse, não se preocupe. Disse, e meu filho não vai falecer. Eu volto e venho te contar. Meu irmão está vivo até hoje, foi o segundo. E ela tirou do hospital com uma bala na cabeça, ele tem essa bala até hoje, e não conseguiram retirar, porque o médico disse, se retirar, está no local onde pode morrer. Disse, esperar ele aqui ver o que vai acontecer. Meu irmão está vivo até hoje, e minha mãe tem vários testemunhos, com todo mundo sabendo de várias situações, onde o mundo disse, não tem jeito. Não tem jeito. Ela disse, tem. Uma irmã minha que disse, não, olha, ela nunca vai andar, vai falar. Ela participou da PAI até os 8 anos. Aí ela disse, não, minha filha vai andar sim. Minha filha vai falar. Disse, dona Helena, vai falar, mas vai falar embolado. Aceite. Ela disse, não, meu Deus não vai deixar, não. Hoje em dia, minha irmã anda, fala, é formada. Ela tem o 3º grau em biologia. Bacana. Não tem... é em matemática. Deixa eu lembrar. Não, é em biologia. Você já falou aqui, está registrado. Está registrado. Matemática, não. É em biologia. E o meu é matemática, e eu também tenho eu posso ensinar também ciência, na parte de ciência, de química e física. O meu é que tem mais, e o dela, biologia. Você sabe que quando eu falo de matemática, né, uma vez um professor falou para mim, inclusive pós-doutor em matemática, falou, Ivan, você fica falando muito de matemática. Eu falei, por que você... Eu falei, inveja. É inveja pura. Pura inveja branca. Porque é para ver se um dia eu fico melhorzinho. Assim, quando eu vejo, aliás, crianças, né, inclusive, que são maravilhosamente em matemática, eu falo, meu Deus, como é que essa pessoa não é desse mundo? Você sabe quanto meu filho tirou a semana passada e eu nem ensino a ele. Poucas vezes que eu tiro dúvida. Ele, todo orgulhoso, 9,3. Olha. E uma adolescente, que a gente sabe que essa fase... Eu tinha uma amiga... 14 anos. Eu tinha 14 anos. E eu gostava muito dessa amiga. Inclusive, ela era evangélica. E ela era maravilhosa em quase todas as matérias. Em matemática, ela era fantástica. Uma vez, ela chegou, a gente fez a prova num dia, e no outro dia o professor deu as notas, enfim... E todo mundo saiu para o recreio e ela ficou lá conversando com o professor, né? Na volta, ela nem saiu para o recreio, na volta, quando estava desesperada, chorando, né? Eu, preocupada com ela, eu falei, o que foi, menina?
Pensei que tinha acontecido alguma coisa grave. Ela, não, isso não é possível, professor, é muito injusto. Eu falei, o que foi? Ela, eu tirei Perdi o 9,9. Eu já briguei, já chorei. Imagina. Eu digo, não, eu só fecho com 10. Não, eu falei, você não vai para o céu, não é possível, porque... Já briguei, professor Vicente, se escutar essa reportagem, se assistir, já briguei e fui lá. Eu digo, me diga aqui por que você tirou os décimos. Aí ele, por que você errou? Tirou um décimo, eu xinguei tanto ela, falei, você não é normal. Aqui. Eu digo, não. Aí quando ele viu que teve um erro de correção, que ele não entendeu a minha letra, disse que eu tinha errado. Não, vocês não são normais, não é possível. E como sou? Se eu tirasse 8 de matemática, eu tirava para passar. Né? Eu tirava para passar porque... Não, para mim só serviu 10. Só serviu 10, né? E quando esse professor Vicente, que é meu xodó de professor, quando ele passou uma questão, que ele passava umas questões difíceis para a gente passar uma semana resolvendo. Eu fui atrás dele, resolvi a metade do caderno de matéria. Aí eu disse, professor, eu só consegui até aquele. E eu digo, me diga aqui, que eu sei que eu estou errando uma besteirinha para poder continuar e deslanchar ele. E eu digo, professor, pare com isso, eu já fiz tudo isso, eu sou boa. Sim. Me ajude só a chegar no final. Aí o terceiro I. Eu só faltei bater nele. Olha, eu passei 3 dias tentando resolver essa questão. Consegui resolver, sabe ela onde? Na cama, dormindo. Fui dormir pensando na questão. No sonho, resolvi a questão toda. Quando eu cheguei no final, que eu terminei, acordei, fui para a minha mesinha de estudo e continuei. Quando eu consegui, que eu terminei a questão, e como eu sou, tenho facilidade com matemática, eu sabia que estava correto. Aí eu ri, eu gritei, minha mãe acordou. O que foi que aconteceu? Que ela só escutou barulho. Mãe, eu consegui resolver uma questão de matemática. Ela, meu Deus do céu, eu não podia resolver de manhã, não. Ansiedade. Eu sofro de ansiedade, sofro mesmo. No outro dia, assim que a escola abriu, eu estava procurando, caçando seu Vicente ir. Eu digo, vem cá, tirei ele da sala de aula dos outros. Consegui. Aí ele, Baiana, que ele me chamava de Baiana, porque eu morei aqui. Baiana, o horário não é o seu, a sala não é sua. Como o pessoal já me conhecia, disse, Baiana, a sala é toda sua. Fique à vontade. Eu digo, posso? Aí o menino, pode. Eu apaguei o quadro, deixei ele limpo e comecei. Senta aí, professor. Toda orgulhosa. Empolgação, quando eu terminei, aí ele bem assim, do jeito que você está. Estou muito arrependido de ter convidado você para essa entrevista. Ele está me matando de vergonha aqui. Ele está me matando de vergonha. Ele bem assim, demorou, eu terminei, e ele lá, devagarinho, olhando todas as sequências. Quando terminou, disse... ele fez um xingamento, mas me elogiando. Você é uma... Aí eu, diga se eu acertei. Ele disse, claro que acertou. Ele disse, você é demais. Eu digo, eu lhe digo que eu sou aluna nota 10. Bacana. Aí, pronto, ele também diz, ele disse, Baiana, me apaixonei por você. Você é contagiante. Você, quando quer uma coisa, você não deixa barato, você corre atrás. Eu digo, professor, eu não estava nem conseguindo dormir por não saber essa questão. Eu digo, pô, eu sou boa. Como é que eu sou boa e não consigo resolver essa questão? Não, eu vou resolver. Elisângela Oliveira, eu estou tão feliz de ter... Primeiro, agradecer a nossa Nilma maestrina, cantora. Carvalho. Minha irmã, gente. Que do coração. Me apresentou você, que fez essa ponte. Então, agradecer também a você, Nilma. Que vou trazer muito você grata. Aqui também para falar sobre o seu trabalho. Hoje, mas está trabalhando. Está dando aula, né? Isso. Estou muito feliz e, assim, é uma oportunidade, queria agradecer muitíssimo à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, por essa oportunidade que me presenteia, né, de possibilitar esses encontros, né? A gente tem recebido aqui muito gostoso, muita gente bacana, sabe, para falar de suas ideias, dos seus trabalhos, da vida, né? E assim, é uma oportunidade também. Eu estou sempre falando essa questão de Deus, né? Que assim, que é o meu guia maior, mas porque, às vezes, as pessoas se culpam muito, como a gente riu muito aqui, né? É minha culpa. Porque, às vezes, a gente coloca... Eu nem ia contar isso. A gente coloca Deus, né, como esse ser... Inclusive, negativo. Porque algumas igrejas, inclusive, alimentam isso, né? Por exemplo, você está passando por uma dificuldade, aí você consegue sair, eu tenho que agradecer a Deus. Eu vejo gente
E minha mãe fazia isso, eu sempre conversava com ela sobre isso. Dizia, não, eu tenho que ir para Nossa Senhora Aparecida, para Juazeiro do Norte, para subir as escadas de joelho. Todos os pecados. Eu falei, Sofrer minha mãe, bastante. Deus quer que a senhora recite um poema lindo para Ele, que a senhora cante, que a senhora seja feliz, que louve. Deus não quer, depois de um sofrimento, te dar outro. Né? Então, as pessoas, quando receberem graças, eu acho que tem que vibrar, tem que fazer coisas boas. Por exemplo, doem. Receber uma graça, vá doar ao projeto gente. Peruca Solidária. Deus vai ficar muito feliz do que você ficar andando de joelhos, subindo 1000 degraus de uma escada. Não é? E eu não vou fazer. Quando você começou a entrevista, eu falei, eu não vou chorar. Eu não vou, porque a tua história... Eu só choro. A tua história... Eu sou muito emotiva. Depois eu te conto até o que aconteceu agora de manhã. Eu sou muito emotiva, eu digo direto, não vou chorar nessa entrevista, mas não é vou chorar. importante que seja também, eu acho que é importante. Porque, assim, eu tenho uma família de 5 pessoas, né? Que é minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão e eu. E eu perdi minha mãe, logo depois perdi a minha irmã, que assim, era a minha melhor amiga, faleceu aos 48 anos. Isso, assim. E você está falando da sua mãe, eu falo da minha irmã, da minha mãe, obviamente. Isso. Que era mas a intimidade que sua irmã tinha. Mas com minha irmã, e além porque a gente tem muita intimidade. Tem coisas que eu não podia contar à minha mãe, né? Aí com contava minha irmã, a irmã. Minha irmã era um melhor anjo. Amiga. A gente nunca brigou. Nunca, desde criança. Então, e meu irmão, e depois meu pai. Então, eu perdi minha mãe, depois, logo em seguida, minha irmã e depois meu pai. E aí vem essas coisas que passam na nossa cabeça, né? Por quê? O porquê? E o que vai ser de agora em diante? Aí eu fiquei com meu irmão, que é um outro meu herói, meu outro anjo da guarda, com o Ivonaldo, que também é poeta, é psicólogo, um grande psicólogo aqui na Bahia. E eu tinha 2 caminhos, Elisângela, a seguir. Ou da tristeza, porque não é fácil, você sabe disso. Não. Você perdeu sua mãe, você sabe o que é. É uma tristeza muito grande, então, perdi profunda. a mãe, a irmã e o pai. Meu pai, agora na pandemia. Então, tinha 2 caminhos a seguir. Um da tristeza, me inserir nesse contexto de alimentar a minha própria solidão, a minha própria tristeza, ou o outro, que é o que eles desejam, que é o caminho da felicidade. Isso. Né? Então, é vida que segue. E eu segui esse caminho, né, de ser feliz. Então, estou sendo por mim, né, estou sendo por minha mãe, por minha irmã e pelo meu pai. Então, eles sabem. Eles gostariam, ficariam felizes. Que era o desejo deles que eu seguisse o meu caminho. Isso, né? Então, você que perdeu um ente querido, né, o amor da sua vida, o pai, a mãe, um irmão, enfim, um grande amigo. O que eles mais querem é que a gente siga nossa jornada. O que eles mais querem é que a gente saia dessa seara de sofrimento, de dor, porque eles já estão na luz. Isso. Né? O que resta agora é saudade, que a gente vai cultivar, porque eles merecem essa nossa saudade, mas não a nossa tristeza. Né? Que a gente faça do legado que eles nos deixaram nossa alegria, nosso amor. Então, é isso. Eu queria te agradecer muito, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria da Cultura. Muitíssimo obrigado. Queria agradecer aqui ao diretor do programa, Almir querido, que é uma gentileza, Alex, nosso assistente de produção, enfim, a toda a equipe aqui. Agradecer a você e agora eu deixo as palavras finais contigo. Eu lembrei de um detalhezinho que, às vezes, as pessoas, como você diz, acham que é castigo de Deus. Quando alguém comentou alguma coisa assim, diz, não, Deus não poderia ter feito isso com você. Eu digo, não, eu fui escolhida. Sim. Porque, se não fosse isso, você acha realmente que eu ia entrar nessa batalha de ir atrás de fazer peruca para quem tem câncer?
Poderia até ser. Era um sonho meu, mas sabe aquele sonho que você bota na Vai gaveta? adiando, né? Vai adiando. E eu adiei, porque eu prometi isso a Deus e comentei com meu esposo. Quando eu doei da primeira vez, que eu achei tão lindo todo mundo doar cabelo, e eu iria fazer peruca. Só que eu fiz? Não. Então Deus disse, é você mesma. Tem que ser você. Tem que ser pelo trabalho que você já desenvolve, você já arrecada, você já tem esse olhar. Então, a partir do momento que você passar efetivamente pelo câncer, você vai levantar a bandeira, você vai brigar por isso. Porque agora você sabe, você passou pelos hospitais, você sabe o que o pessoal sofre. E você vai ser um instrumento, né, não só de autoestima, né, porque de solidariedade, de exemplo, de legado. Isso eu falo para meus filhos, para marido, eu digo, eu quero deixar esse legado. A gente está aqui hoje, aqui é passageiro. Amanhã a gente pode não estar. Então, o que é que você deixou de exemplo para quem te conheceu? Então, assim, para mim foi uma honra, Ivan. Honra mesmo. Eu sonhava que isso acontecesse, depois que me disseram quem era você e tudo mais, mas eu não achei que ia acontecer no outro dia. Eu fiquei maravilhada, entendeu? Então, agradeço demais. Só o fato de ter te conhecido sua história, né? Tudo que você passou e fez para poder estar no projeto que é o Solidão Solidária, né? Isso, ele não veio da noite para o dia. Você fez todo um estudo e aprofundado dentro da realidade. E quando a gente passa pela realidade, a gente não é mero espectador. A gente faz parte daquele mundo, né? E sabemos que todos são iguais. Então, a gente precisa ser solidário com todas as pessoas, em qualquer horário, em qualquer motivo. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter me convidado. Um beijo no seu coração, um beijo na sua família, nas filhas, no seu esposo. Obrigada. Um beijo, dona Helena. Presente para a senhora aí. Minha mãe, querida. De onde a senhora estiver aí, que eu sei que a senhora está nas estrelas, está na luz, nos encaminhe, nos dê força. Um beijo. Amém. Conversa com o Poeta fica por aqui. Até o próximo episódio, na semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, um dia de muita luz e paz plena para todos.